noite a todos. Nesse momento a gente vai agradecer a Deus porque estamos juntos com bom coração. Jesus está presente e Ele mesmo disse: se tiver um ou dois em meu nome, estarei presente. E a gente possa estar na paz do Senhor. Agradecendo a Deus por estarmos aqui, aos irmãos que estão chegando, Deus os abençoe. Onde quer que eles estejam, nós que já estamos aqui, Deus também nos abençoe. Aos irmãos que não vão conseguir chegar, por algum motivo, Deus sabe, Deus também os abençoe onde quer que eles estejam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, Pai, mas ajuda-nos nos livrar do mal, que só a vós é o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Deus nos abençoe nessa noite maravilhosa. Vamos aprender um pouco mais nas lições do Livro dos Espíritos. Pedindo a Antônio de Oliveira, que é o patrão desta casa, nos abençoe, nos proteja, nos auxilie naquilo que Deus permitir. Também pedindo aos irmãos que estão presentes muita bênção, muita paz. Aos irmãos que vão colaborar conosco nessa noite maravilhosa, que eles possam estar bem contra nós. Pedindo a Deus que os abençoe, que seus protetores, anjos de guarda, possam se aproximar também. E assim seja, graças a Deus, na casa de Antônio de Oliveira. Vou pedir para os irmãos se apresentarem, os trabalhos que eles também façam. Graças a Deus. Gratidão. Bom, o senhor Eloá. Eu sou o Sérgio. Isso, meu nome é Sérgio Destre. Nós somos de Guarulhos, né? Nós temos uma casa, um grupo lá no Guarulhos, no bairro dos Pimentas, chama Núcleo Espírita Evangélico Irmãos Fábio. Tem fundação de 51 anos. Tem um tempinho, né? Nós também fazemos parte aí do canal Web TV do Bem, onde nós temos um programa que chama-se Despertar da Consciência, que vai ao ar todas as segundas-feiras, ao vivo, às 21 horas. A próxima entrevistada nossa será a Celina Sobral. Vocês já conhecem, né, a Celina? E aí a gente convida vocês para estar conosco. Qualquer coisa, a gente deixa o link com o Wagner aqui à disposição de todos. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui entre amigos, né, de doutrina, confrades, né, do Evangelho de Jesus. Agradecer a oportunidade de estar nessa casa e poder colaborar um pouquinho, né, com essa obra maravilhosa do Mestre Jesus. E nós vamos iniciar então com uma prece que vocês conhecem. Então, siga-nos. Fazei-me um instrumento de sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tanto que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar
perdido. Amar que ser amado, pois é tanto que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão. Bom, nós somos convidados a desenvolver a pergunta da questão do Livro dos Espíritos 330. Nós vamos ler para vocês a questão. E aí vem Kardec, né? E o capítulo é o 7º, Prelúdios do Retorno. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão. Eles a apresentam como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabe que deve retornar ao corpo, como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. E aí, Kardec nos remete a uma questão que vai lá, número 166, capítulo 4, pluralidade das existências, da reencarnação. Fala assim: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Suportando a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida material. A alma passa, pois, por várias existências corporais? Sim. Todos nós passamos por várias existências físicas. O que dizem ao contrário pretendem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram, e esse é o seu desejo. Parece resultar deste princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender, e o Espírito da Verdade ele é tão sério, né? É evidente, né? E aí quando a gente fala, ele é bem, né, circunspecto, né, e bem direto, né? Então quando nós estamos falando de pluralidade das existências, nós estamos falando de reencarnação. A palavra reencarnação, na verdade, ela nasce há mais ou menos 168 anos atrás. É isso? A data da codificação? Tudo bem. Se eu errar alguma data, podem puxar a orelha, porque de data eu não sou boa. E para uma nova revelação, né, nós temos aí muito do que se chama revelação espírita, 3 condicionamentos da própria, que é a parte religiosa, a parte científica e a parte filosófica, né? Então, para uma nova ciência, é dado novas nomenclaturas. Então, a palavra reencarnação, como a palavra perispírito, a palavra alma, espírito, tornam aí, dentro da ciência espírita e da sua própria filosofia, uma conotação diferenciada. Então, Kardec usa a palavra reencarnação para definir pluralidade das existências que está nos textos bíblicos, né? Então, nós recorremos aqui ao Novo Testamento do Cristo, e nós temos algumas passagens que falam aí da reencarnação, né? Uma das passagens que nós temos aqui, eu não marquei, tá vendo? As múltiplas existências está em Mateus 17. Olha só. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando-se a palavra, disse assim: Senhor, é bom que estamos aqui. Se queres que façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é meu filho bem-amado, a ele me comprazo. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram um grande medo. E, aproximando de Jesus, tocou-lhes, disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo:
a ninguém conteis, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram: Senhor, por que dizeis então os escribas que é mistério que vem o Elias? E Jesus respondendo disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos, porém, que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, olha, Mateus 17, versículo 13. Então, os apóstolos entenderam dos discípulos que falavam de João Batista. Eu quis trazer a Bíblia e as antigas, porque as novas já foram modificadas, né? Eu quis trazer para que nós apalpemos que a condição da volta ao corpo físico não é algo que o Espiritismo trouxe aleatoriamente, né? É lei universal, embasada de todas as outras leis, e o Espiritismo traz isso de volta. Nós somos 3 escolas religiosas cristãs no Brasil. A primeira, com todo respeito, amor, carinho, axé, a Igreja Católica. A segunda, com o mesmo respeito, a Igreja Evangélica. E a terceira, nós estamos aqui numa escola religiosa cristã, que é o Espiritismo. Todos nós seguimos o Evangelho, mas a diferença é que nós espíritas trazemos a lume, né, o que já estava escrito há muito tempo atrás, e por motivos que nós não vamos decorrer aqui, foi retirado essas informações, né? Aí nós vamos também lá em João, né, 3, versículo 3, e olha lá. E Jesus respondeu, disse: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Claro e explícito no versículo. Então, nós espíritas, simplesmente, nós estudamos aquilo que já foi trazido, né? Nós estamos no ano de 2024 do nosso Senhor Jesus, e nós remanescemos, vamos dizer assim, essas informações que nos foi trazida anteriormente. E aqui nós estamos falando sobre essa questão, essa capacidade nossa de renascer de novo. E se nós, a pergunta, questão 330 do Livro dos Espíritos, está perguntando se nós pressentimos o desencarne, enquanto espíritos encarnados, e enquanto espíritos encarnados, se nós pressentimos também o reencarno. Então, como a reencarnação é uma lei universal, ela é a nossa constituição espiritual, doravante todas as informações estão em nós, né? Kardec nos informa, lá no início dessa mesma obra, que as leis de Deus estão gravadas na nossa própria consciência. Então nós poderemos sair desse corpo físico, né? Irmos em outras regiões da Terra ou em outros orbes, nós vamos levar em nós essas informações que constituem o nosso psiquismo, o nosso campo espiritual. As mesmas informações. Então as leis de Deus, as leis estão inseridas. E a reencarnação é uma lei divina, né? Então quando eles falam na questão, deixa eu voltar aqui, na página da questão 166, suportando a prova de uma nova existência, que através, né, desse contato com o mundo físico, né, a reencarnação através desse contato com o mundo físico, é que nós vamos expandindo a nossa própria consciência. E nós vamos tornando cada vez mais, tendo mais percepções das nossas condições enquanto espírito reencarnante. Assim como um bebê, ele está reencarnado, mas ele não tem noção da sua condição, e ele é guiado, e conforme ele vai crescendo, ele vai apalpando, né? A forma como o bebê sente o mundo é pelos... Oi? São 5, né? O primeiro é o paladar, né? Aí depois ele vê, né? E depois ele começa a palpar, né? Nós também temos as nossas percepções, né? E isso está circunscrito ao nosso sexto sentido, que ainda é pouco conhecido, mas muito sentido. Porque nós temos, já falo pelos cientistas, que a nossa
nós usamos até 5% da nossa posição cerebral, né? Do nosso conhecimento. E os outros 95%? A gente joga fora. Não, eles estão ali, em atividade. E Kardec chama esses processos de atividades mentais e espirituais que nós temos, específicas, em processo de perfectibilidade. O quê? A ser desenvolvido. São sementes, né? Então, eu pego uma semente de girassol, ponho aqui na mesa, eu pego uma semente, sei lá, de qualquer outra flor. Qual flor você gosta? Rosa? Rosa. Uma girassol é uma rosa. Eu ponho 2 sementes aqui na mesa. Vocês vão conseguir definir qual é qual? Se eu não falar? É uma semente. Só que dentro daquela semente está todos os códigos, né? Então, quando nós colocarmos lá na semente na terra, adubarmos, né? Eu não sei plantar, mas quem sabe melhor do que eu. Todo esse processo que a gente faz de plantio, a semente vai começar a se desenvolver e quando ela estiver fora da raiz, nós vamos identificar que é uma planta ou que é outra. Assim, é as nossas condições psíquicas, mentais, espirituais em processo de evolução. Como diz o Sr. Kardec, um processo de perfectibilidade, ou seja, a ser desenvolvido. Por isso que os pressentimentos, como está na questão da 330, ele fala que é um pressentimento que você sente com o coração, porque nós não temos ainda razão para conhecer ainda os meandres espirituais. E Jesus até falou para Nicodemos isso, né? Porque Nicodemos falou assim, meu Deus, eu sei que o Senhor é o Messias, porque eu vi o que o Senhor fez, eu vi os seus milagres. Eu sei que o Senhor é o Messias. Mas eu não consigo entender, e olha só, que para ser doutor da lei, hoje um doutor da lei, o Papa, né? Ele é um doutor da lei, o cara fez várias faculdades, né? Psicologia, teologia, onde ia, né? Ele fez várias. O cara vai chegar a ser doutor da lei, ele tem mais de 70 por aí, não é? Os doutores da lei também naquela época da mesma forma. Eram homens já amadurecidos, que tinham muito conhecimento, era um doutor da lei. E Jesus, com 30 anos, já era considerado doutor da lei. Mas não porque ele tinha feito todos esses processos, mas porque ele era. E todos reconheciam, viu e o identificavam e sabiam. E ele sabia que Jesus era doutor da lei. E ele sendo doutor da lei, ele não estava entendendo quando Jesus falava é necessário que nasça de novo. Se fosse qualquer outra pessoa falando, ninguém ia dar atenção. Lembrando que entre os judeus tem uma, não posso falar facção, que dá uma conotação errada, né? Uma outra vertente, né? De judeus que acreditam sim na reencarnação. Mas isso não é unânime entre os judeus, assim como nós, cristãos, que tem 2 vertentes que não acreditam na reencarnação e nós acreditamos. Né? Então, não era unânime. E aí ele pergunta, Senhor, como é que pode alguém nascer de novo? Voltar ao ventre da sua mãe. Está muito claro isso nos textos bíblicos. Eu não estou perguntando do batismo, que é um sacramento. E eu não estou aqui dizendo a importância ou a menos importância do batismo. Ele está perguntando como que nasce de novo. Como é que um homem, depois de adulto, volta ao ventre da sua mãe. E Jesus fala... Boa noite. Boa noite. E Jesus fala... Olha, se tu que é mestre em Israel não entende das coisas da terra, como que é que tu quer entender das coisas do meu Pai? E aí nesse discurso está implícito a veracidade da reencarnação pela própria boca do mestre, porque se fosse uma mentira, Jesus falava assim, isso não tem nada a ver comigo, afastar de mim que isso é obra de Satanás, ou seja, mentira. Não é? Satanás é a figura da mentira. Não, ele fala assim, você não conhece as suas coisas e quer conhecer as coisas do meu Pai. Não só ele sanciona como real a reencarnação, como ele eleva uma lei universal. É necessário nascer de novo para que veja o reino dos céus. Aí o Espírito da Verdade vem e fala aqui, que é necessário a alma se depurar, sem dúvida, para que haja uma transformação. Né? A alma passa por várias existências corporais. Ela suporta uma prova e outra, ela vai expandindo, né? Dentro dessas provas, assim como uma criança sai, né, do útero materno e ele começa a palpar, e ele começa a se desenvolver, e ele começa a crescer, e ele começa a estudar, e ele começa a criar a autonomia para ser um adulto e usufruir de uma lei fundamental da reencarnação, que é a nossa livre-arbítrio. Nós somos livres, né? E aí ele fala aqui, ó,
A alma passa por várias existências corporais. Sim, todos nós passamos por várias existências físicas, né? E muitas pessoas não aceitam isso porque querem manter-nos na ignorância. A Bíblia nos fala assim que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Jesus nos convida ao conhecimento, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, as leis que regem os universos, e por que estamos aqui, qual a nossa função, qual é a nossa identidade espiritual, né? Como colaborarmos com esse todo, como sairmos do desafio num processo de superação, não num processo de destruição, porque existe um processo contrário quando nós nos rebelamos contra as questões que nos afligem e nós caímos pela revolta, medo, dor, depressão. Mas quando nós conseguimos decodificar os desafios, nos melhorar enquanto pessoas e nos desenvolver para a nossa felicidade, para a felicidade do grupo em qual nós estamos inseridos, nós estamos aí com uma reencarnação, vamos dizer assim, dentro da proposta ao qual nós fomos inseridos aqui. E existem interesses que não querem que nós saibamos disso. Existe um interesse que manipula ainda as mentes e querem tirar o nosso livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio, ele está onde? Na nossa consciência. Você já falou o quê? Consciência. Mas nas nossas escolhas, né? Sim. Mas como escolher se eu não sei? Como que eu vou escolher com propriedade se eu não tenho noção do que está acontecendo, se eu não tenho conhecimento? Então, conhecer a verdade vos libertará. Essa é a proposta do Espiritismo, que traz para nós informações que ficaram ocultas, embora estão aqui, nós acabamos de ler, para quem pudesse ver. É necessário nascer de novo. Nascer, aí eu fui lá no dicionário, né? Eu não tinha visto isso. Eu fui lá no dicionário. É aparecer exteriormente. E batismo eu falei anteriormente, no processo da igreja, é um sacramento. Então você vê que as duas palavras não estão falando a mesma coisa. Não está falando de batismo. Quando se fala tem que nascer da água e do Espírito, é interessante frisar que antigamente, né, na época em qual os textos foram escritos, tudo se baseava através da água. Né? E dentro do útero materno tem o quê? O líquido amniótico, que é água. É necessário nascer da água e do Espírito. O que é carne fica com a carne, e o que é do Espírito o vento só para onde quer, e você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai o Espírito. A gente não sabe de onde a gente vem. Nós temos um pré-sentimento. E por causa desse pressentimento que está lá na questão 330, né? Nós vamos nos norteando, vou ler de novo a questão 330, que foi a qual nós fomos convidados a falar. Os espíritos conhecem a época em reencarnarão, né? E por causa desses pressentimentos, que muitas vezes nós estamos reunidos aqui. A maioria de nós não fomos iniciados dentro da casa espírita. Nós viemos de outras religiões, principalmente da Igreja Católica. O que nos levou a estar dentro de uma casa espírita e procurar as informações ao qual nós estamos procurando? Nos inserir nesse universo espiritual que fala, não ao contrário, mas totalmente diferente do que é apregoado muitas vezes em outros locais. Por que nós estamos aqui? Nós fomos levados intuitivamente, né? Indelevelmente para este caminho. Por quê? Porque lembra a questão da sementinha? Expandiu. E nesse processo de expansão, nós criamos sintonias em locais que vai fazer sentido para nós. Porque se não fizesse sentido para nós, nós estávamos em outros locais. Estão errados outros locais? Não. Tudo é processo evolutivo de cada ser. Ora nós estamos nessa casa, ora nós estamos em outras casas. Eu costumo falar, se a doutrina espírita, nós temos 168 anos, né, de codificação Kardec. Embora os assuntos aqui inseridos nas obras de Kardec, desde que nós entendemos de humanidade, né, a volta ao corpo físico, né, está na Bíblia também,
né? Que é a reencarnação, a comunicação entre os mundos, também está na Bíblia. Aqui foi dito nos versículos, no fenômeno de transfiguração. Porque quando Pedro vê Jesus conversando com quem? Com Moisés e com Elias. Um havia 400 anos tinha falecido, o outro 200 anos tinha falecido. Então eles estavam desencarnados. E eles estavam conversando com Jesus. Então, mostrando aí que a comunicação entre os mundos, ela é crível, ela é passível e ela é para todos nós. E Jesus arremata essas informações quando ele diz para nós assim: podereis fazer o que eu fiz muito mais, se fizerdes. Então ele disse que é crível estarmos conversando. É passível de nos desenvolvermos como pessoa. É passível nos comunicarmos com os seres espirituais. Mas é importante termos consciência, responsabilidade e estudo. Senão nós vamos cair em graves situações, assim como assevera Pedro e o próprio Paulo de Tarso, porque ele fala: vede se os espíritos são de Deus. Nós temos que ter esse cuidado, esse tato com a nossa própria espiritualidade, porque é muito minucioso, às vezes demora muitos séculos para o espírito reencarnar. E nós não podemos perder a oportunidade de estarmos no corpo físico e fazermos o melhor que possamos. Por quem? Por quem que nós podemos fazer melhor na nossa encarnação? Por nós mesmos. Não é? Aí nós vamos na primeira revelação. Nós estamos falando agora de qual é a primeira revelação? A revelação de Kardec. Moisés, sabiamente, ele proibiu a comunicação entre os mundos, né? Primeiramente nessa questão. Só posso proibir algo que não existe. Se não existisse, eu não podia proibir. Daí a gente já vê que a comunicação dos mundos existe. Só, eu estou lembrando desse versículo agora. Se eu tivesse lembrado antes, eu tinha procurado para mostrar para vocês, mas vocês podem procurar lá os textos bíblicos. Só que tem um detalhe. Não sei se as Bíblias novas têm, as antigas têm, tá? Papai que trazia para nossas informações. Moisés proibiu as comunicações e apenas para alguns era permitido. Ninguém sabe dessa história, mas está na Bíblia. E aí, Josué foi ao campo e viu 2 homens se comunicando com os espíritos. Prendeu esses 2 homens, porque naquela época a disciplina era bem rígida, né? E levou até Moisés. E aí Moisés falou: pode soltá-los. Aí Josué falou: mas eu não estou entendendo essa conversa. Por que vós aceita que uns façam a comunicação e outros não? Né? Aí Moisés fala assim: bem fosse se todos fizessem como eles. Então ele não proíbe a comunicação de todos os espíritos, mas ele proíbe as comunicações burlescas, frívolas, para baixo uso, né? E o que Kardec nos orienta? A mesma coisa. Que a nossa faculdade mediúnica esteja à disposição da luz. Que os dons mediúnicos não estão para que nós negociemos questões de ordem mundanas, vamos dizer assim. O trato da comunicação entre os mundos, pela revelação kardeciana, só é permitida pelo codificador, assinada pelo Espírito da Verdade, pela égide de Jesus Cristo, para a evolução, para o desenvolvimento, para a cura, para a transformação, para uma experiência mais profunda das coisas espirituais, porque ainda nós, como crianças, precisamos apalpar, precisamos sentir. Então é por este motivo que nós, pressentimos ainda e não racionalizamos ainda, mas o coração sente o momento no qual nós vamos encarnar muitas vezes. Lembro de papai, ele sentia, ele pressentia, ele começou a ver mãe, ele começou a ver pai, ele começou a ver algumas pessoas, ele começou a resolver as questões burocráticas da família.
Porque nós, Crescimento, ele falou, vou deixar tudo arredondado, né? E ele fez a parte dele pressentindo que ia desencarnar. Não sabia a data, o dia, graças a Deus, né? Mas pressentia, e nós pressentimos aquela situação, assim como nós também vamos pressentir quando estivermos desencarnados, fazendo as nossas tarefas no mundo espiritual, desenvolvendo todas as nossas habilidades ao qual devemos desenvolver, nós vamos pressentir a época que nós vamos ter que retornar, assim como uma criança que está no curso primário, termina, né, aquela fase, ela pressente que ela precisa aspirar novos conhecimentos, porque daquela faixa, daquele ciclo, né, daquela situação, ela já aprendeu, então agora ela aspira a crescer, assim como todos nós aspiramos a nossa melhoria, aspiramos a nossa liberdade, né, porque nós estamos submetidos à lei do livre-arbítrio, nós queremos dispor das nossas faculdades de ir e de vir e de tratar todas as coisas que nós precisamos tratar. Ora aqui, ora acolá. Nós vamos desenvolver esse trabalho. A evidência, né, das múltiplas existências, ela está permeada em todos os evangelhos, inclusive no Velho Testamento. É um convite a todos nós. Eu acho interessante nós podermos manusear os textos bíblicos por vários motivos. Primeiro, Chico nos fala que é o livro sagrado de todos nós. Outra questão é que é um terreno onde todos os nossos irmãos das outras bandeiras religiosas entendem. Então você consegue apalpar e levar a informação naquele universo que a pessoa compreende. E isso não é só para os encarnados, não. Para os desencarnados também. Porque, por exemplo, lá no nosso mentor, na nossa casa, ele foi um padre, o irmão Eustáquio, né? Então, assim, Joana de Ângeles, ela foi uma freira. E nós temos irmãos de vários outros universos religiosos que estão junto conosco na seara espírita. Então, ora por vez, se nós tivermos esse conhecimento amplo, fornecendo a nossa ferramenta, a nossa faculdade mediúnica, nós podemos falar com todas as nações, com todos os irmãos, assim, dentro daquele terreno que eles possam apalpar, né? Uma coisa não difere a outra, a questão é apenas o conhecimento. Então, perguntas antes ou depois conhecer essa parte? Se alguém tiver alguma pergunta, se eu não souber, vocês podem perguntar para o Fábio, porque ele sabe. Tudo que eu falei aqui, ele respondeu. Eu tenho um amigo que ele, eu não sei se existe isso, né? Se transformar em judeu, porque eu acho que você tem que nascer, né? Mas enfim, ele está frequentando lá o judaísmo. Pode se converter ao judaísmo? Pode? Pode. E aí eu fiquei surpreso quando ele me disse que eles também acreditavam em reencarnação. Aí Sim, assim, o judeu acredita. E aí ele começou a conversar comigo sobre algumas coisas, né? Enfim, sabendo que eu era espírita, mas eu fiquei assim, tem muita similaridade. Inclusive, me surpreendeu a história de pluralidade dos mundos. Perfeito. Eles também, eu fiquei muito, assim, falei, porque parece contraditório, né? Porque, assim, tinha a corrente dos judeus que acreditavam e a dos que não, mas fica parecendo que só muito tempo depois nós, né, espíritas, dentro da corrente, assim, vem do cristianismo, que traz esse assunto à tona, né? É perfeito, porque nós não íamos ficar pagão, né? Então Jesus, porque uma coisa é o cristianismo, outra coisa é o cristãos, né? E Jesus não ia abandonar os cristãos. Jesus não fundou o cristianismo, mas nós fundamos o cristianismo, né? Nas duas primeiras vertentes e agora o espiritismo. E Jesus trouxe para nós, os cristãos, as leis universais ali inseridas. E é fantástico de você estar me falando, né? É fantástico, eu não tinha conhecido alguém que soubesse disso assim tão perto. Eu sei porque a gente, né, dá uma pesquisada, mas é fantástico saber disso, né? E eles estão, sim, nesse aprisco de saber da reencarnação. Para eles é lei. E Jesus fala nos textos bíblicos. Inclusive com a comunicação com os mortos também, que ele falou. Eu fiquei muito surpreso, porque eu falei, nossa, sério? Também. Em várias partes, né? Eles se comunicam, sim, né? Mas ele me disse que existe, em relação a isso, existe uma coisa entre esses, porque eu não sei se é toda facção de judeus, mas ele me disse que algumas coisas como a comunicação, essa coisa da comunicação, é fechado, é como se fosse iniciático. Então ele entrou, tem 2 anos que ele está frequentando e estudando,
E aí é como se fosse algo iniciático. A cada fase que ele vai avançando, Ele vai entrando mais nos... ele vai tendo acesso a novos conhecimentos que ele não Perfeito, imaginava. porque quem deixou dessa formatação, os judeus, eles seguem Moisés. E quem deixou dessa formatação para não haver, né, toda essa mau uso, Mau uso, ele falou exatamente né, isso. dessa questão mediúnica, então Moisés permitia apenas para os iniciados. Sim. E aí Jesus vem e abre isso alegre para todo mundo, e aí os caras não gostou, não é? Então Jesus fala que não há nada que esteja escondido que não seja revelado. Jesus traz para nós, as grandes massas, também o conhecimento. Mas você veja bem que interessante, que por mais que o conhecimento esteja estampado para todos, cada um de nós, por processo mesmo mental, só vai pegar o quinhão que nos pertence. Outra pessoa vai ler a mesma passagem e não vai ver o que nós estamos vendo. Mas está aqui, Elias veio e vós não o reconheceram, fizeram tudo o que quiseste com ele. Arrancaram a cabeça. E os apóstolos compreenderam que estava falando de João Batista. Está na Bíblia. Mas se eu mostro, é Bíblia. E se eu mostro isso para minha amiga que é evangélica, ela fala que eu sou louca. Né? Igual a questão, fala que outra questão que eu vou passar rápido, que a gente sai muito fora do tema, eles falam que os feiticeiros, os que se comunicam com os espíritos. Aí eu falei para ela, quais são os 3 caras que vêm homenagear Jesus no nascimento dele? Ai, os magos. Eu falei, os magos são o quê? Baltazar, Melchior e Belzedeque. Então a gente precisa conhecer mais. Eu falei, nós precisamos conhecer melhor os textos bíblicos, para depois nós termos uma discussão mais séria, no sentido, sim, não de eu ganhar a pergunta, mas de nós chegarmos a entender e compreender o que ali está inserido, porque disso resulta a nossa libertação. Por quê? É na mente que as coisas acontecem. Tudo é campo mental. Então, quanto mais nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos crescendo, o nosso leque de possibilidades de desenvolvimento também aumenta. É daqui que as coisas acontecem, né? Quando você falou do sexto sentido, eu pensei assim, as crianças dessa geração nova já estão vindo com o sexto sentido. Elas têm esse sentido aguçadíssimo, a parte tecnológica, né? Extremamente desenvolvidas, né? Mas elas precisam de nós, é o conceito moral que existe as premissas. E aí esses meus mentores falaram para mim, os 10 mandamentos não foram revogados. Ser cristão não é apenas uma questão da cesta básica, falar bonito e fazer um programa na TV. É preciso honrar seu pai e sua mãe, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não falsarás, falso testemunho, continue em voga. E isso eles estão precisando aprender conosco. Por isso que nós estamos aqui depois de uma pandemia. Então, casa espírita, a evangelização infantil é a base. Mais alguma pergunta? Alguém quer não perguntar, completar alguma coisa? Quer falar, moça? Não, Quer eu perguntar? não. Ele gostaria de tirar uma dúvida. Pode falar. Eu conheço essa história. Eu conheço essa história. Pode falar, minha querida. Não. É porque, assim, a gente somos vizinhos, né? E tem dia que ele se sente bem ruim, né? Ele fala assim que não sabe o que está acontecendo com ele, porque ele sente um medo, assim, dentro dele, sabe? Aí fica bem tristão, bem triste mesmo. Ele fala que sente uma angústia e sente aquele medo dentro dele. Sabe? O amigo é habituado a fazer oração? Ele faz as rezas dele, ele é da parte católica. Sim, sim. Oração. Mas, de vez em quando. De vez em quando, eu fazia muito, aí eu parei de fazer. Será que é isso? A oração faz parte da nossa proteção psíquica, né? Nós somos, a Bíblia fala que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Kardec já nos disse que nós somos muitas vezes conduzidos por essa nuvem de testemunha, né? Então, não precisa ter medo. Se você pressente, um pressentimento de algo externo que está perto de você, isso pode ou não denotar uma mediunidade, né? Tem pessoas que estão com uma questão espiritual, chegam na casa espírita, fazem um tratamento e nunca mais sente nada. Não é um médium ostensivo. E tem pessoas que vêm, fazem o tratamento
casamento desperta a sua mediunidade e começa a trabalhar. Mas independente de qualquer coisa, é bom tomar o passe, escutar as palestras e depois se colocar à disposição do próximo. É infalível, fora da caridade não há salvação. Vai melhorar a sua angústia. Melhorou a minha. Obrigado. De nada. Bom, então eu vou encerrar com um novo olhar. Todo mundo conhece o Ronel, né? Nosso amigo Ronel, e ele escreveu esse livro. E ele tem uma prece aqui que foi Divaldo que trouxe para nós. E eu amo essa prece porque, independente de nós estarmos aqui no mundo físico ou no mundo espiritual, eu acho que essa posição mental será sempre muito benquista para nós espíritos em estado de aprendizado. Então, a Amélia Rodrigues, ela fala assim: Senhor, muito obrigado pelo que me deste e pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no alto da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, porque aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles oro a ti. Imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos meus ouvidos. Ouvidos que ouvem a tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento dos ramos do salvagueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece jamais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que, com emoção, profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sintonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuidam lava-louça em uma pia fria. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar. Porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso teu lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, sei lá, de harmonia o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão e de uma companheira ou um companheiro. De alguém que nos dê a mão. Nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso, Senhor, viver na solidão. Mas se ninguém tiver nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci e pelo amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigada, Senhor. Essa é a versão outra da primeira música que nós fazemos.
fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Oh, mestre, E eu não busque tantos consolados, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar, o que é dando, que se recebe, é perdoando, que se encontra o perdão, morrendo, que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, Fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, Fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Gratidão. Tem tempo ainda se vocês quiserem cantar mais uma. Viaja. Nós vamos. Não tá com a viagem? Poxa vida! Pode ser? Pode ser. Essas vocês sabem também. A vida é feita de escolhas, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado Mas mais tarde não sofrer. Por quê? É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Por quê? É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Chico, ele nos fala que nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos fazer uma nova história a partir de então. O passado ficou o quê? Apenas um aprendizado. O futuro, ele não existe, porque ele é apenas uma predisposição do hoje. O que nós temos agora? O hoje. Passamos o melhor agora. E recondicionemos a nossa vida. Eu estava vendo o Chico, ele fala que o mal passa, né? As nossas quedas passam, mas o bem vivido, esse fica. Quem espera que a vida Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. é preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos, Você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Por quê? é preciso Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.
também conhecer a casa, a singeleza desse lugar, né? E agora eu passo a palavra para vocês. Eu te agradeço a você, querida, né? Prazer aí, sou o Wagner. Professor Wagner? É, sou eu. E a gente vai seguindo agora a terceira parte, né? Que é a desobsessão. E aí você fica à vontade, sua disponibilidade, se você tiver compromisso, fica à vontade. E a gente começa agora às 9. Então a gente senta lá, né? Isso. Tá bom. Obrigado pela vida. Foi um prazer. Como vai? E aí, tudo bem? Quem é vivo sempre aparece, né? Vamos lá, Fábio? Você ajuda ela? Parecia bem.